Glória a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, glória, honra e louvor ao teu bendito nome, Senhor. Aqui estamos esta noite reunidos, Senhor, para aprender de ti, Senhor. Fala aos nossos corações, alimenta-nos com a tua palavra, Senhor. Usa-nos como instrumento afiado em tua obra, Senhor. Opera maravilhas no meio da tua igreja, Senhor. Abençoa a vizinhança, abençoa os amigos internautas, Senhor. Oh Deus, nós te pedimos e te agradecemos em o bendito nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. A irmã Iraci está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. O irmão Jefferson está com a oportunidade. Glória a Deus por isso. Salve a todos na paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Gostaria de estar aqui no lugar do Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o estado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor. Dá-nos teus dons preciosos, do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como rocha verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo dar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou.
Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce povo santo, do céu vem nos selar. Espírito divino, do Pai a provisão, certeza a alma pede, a sanção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce povo santo, do céu vem nos selar. Amém. Você já está terminando o paciência. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, do homem incomparável, em Jesus, do Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. Eu agradecer. Glória a Deus, aleluia. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Convido a igreja que venha se colocar de pé para abrir vossas Bíblias no Salmo de número 15. E estaremos aqui meditando do versículo 1 ao versículo 5, como é de costume desta amada igreja. O título nos diz assim: O Cidadão dos Céus, Salmo de Davi. O versículo 1 nos diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. O que não difama com a sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao repobro, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Aquele que não empresta seu dinheiro com segurança, recebe segundos contra o inocente, e faz isso nunca será abalado. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te damos por esta palavra poderosa, que a tua vontade venha a ser feita nesta noite, fala aos nossos corações, alimenta-nos com a tua palavra que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Podemos assentar em nome de Jesus. O cidadão dos céus. Nesta noite nós queremos aqui falar a respeito do crente autêntico, o verdadeiro cidadão dos céus, aquele que verdadeiramente irá morar na eternidade com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu conto com a ajuda da igreja. Amém? A falta de autenticidade nos dias de hoje tem gerado muitos conflitos entre as pessoas em todo o mundo. Obviamente, há muitas pessoas que ainda não conseguiram se auto-identificar. Tem pessoas ainda que não conseguiram
mostrar qual o objetivo do seu viver. Por isso, no mundo gera-se estes conflitos. São pessoas que não têm uma personalidade definida. A hipocrisia é o mal presente do século. Os homens se escondem através dela. Hoje nós vivemos na face da terra, na terra dos viventes, onde a hipocrisia tem tirado a personalidade do ser humano. O homem prefere se esconder atrás da hipocrisia, não assumir os seus atos, não assumir aquilo que tem praticado. Por isso a hipocrisia hoje é o mal do presente século. Pelo menos 80% da população é hipócrita através da sua maneira de agir no seu dia a dia. O homem, ele é o árbitro do seu, ou seja, das suas escolhas, e com isso sofre as suas consequências. A Bíblia diz que nós vivemos um livre-arbítrio. Todos têm a escolha de fazer o que bem aprove o seu ventre. Por isso o homem se tornou árbitro das suas escolhas. E muitos têm escolhido o pior para a sua vida. Vivemos em um mundo onde é mais fácil sermos falsos do que termos autenticidade, do que sermos autênticos. Porque quando nós mostramos a nossa autenticidade para as demais pessoas, nós somos criticados, nós somos taxados de chato, nós somos taxados de pessoas hipócritas. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, querido. Deus, Ele quer a sua autenticidade. Mesmo que o mundo prefira que você minta, mesmo que o mundo prefira que você seja uma pessoa de aparências, eu quero lhe dizer que Deus, Ele não quer a sua aparência. Deus quer a sua sinceridade. Deus, Ele escolhe o homem, Ele chama o homem pelo que ele é, não pelo que ele demonstra ser para agradar as demais pessoas. Por isso é importante que nós venhamos ter autenticidade em todos os nossos afazeres, em todas as nossas práticas cotidianas. Glória a Deus por isso. Até no que nós comemos, ou vestimos, ou usamos, existe a falta de autenticidade. Ou seja, não tem como você controlar. Hoje, até o aparelho elétrico ou eletrônico que você adquire, há-se uma cópia. Muitos dizem ser do Paraguai. Muitos levam isso às últimas consequências. Compra um tênis que não tem autenticidade, veste uma camisa ou compra-se um relógio que não tem autenticidade. O descontrole está a alargar a vida do ser humano. Mas nós queremos falar com certeza a respeito da autenticidade do ser humano. O ser humano, ele não pode perder a autenticidade, e principalmente no meio dos cristãos. É necessário que o cristão venha a ser diferente. O cristão, se ele não for diferente, ele vai passar por uma situação na sua vida que será envergonhado. Veja bem, no meio cristão, ele é diferente porque existe um sistema de controle. Todos os cristãos, eles são controlados. Por isso, se você encontrar um cristão que não tem autenticidade, ele não está sobre o controle de Deus. Para saber se a pessoa é um crente autêntico ou não, é necessário que ele esteja inserido na palavra de Deus e que a palavra de Deus venha sobre a sua vida, ela marcar o ritmo dos seus passos no dia a dia. Glória a Deus por isso. Vejamos aqui alguns exemplos que nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada, através da autenticidade do cristão, através da
do crente autêntico. Veja bem, abra para nós aí no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 9 e o versículo 9, para nós entendermos. E outro aí, abra para nós, Mateus capítulo 8, o versículo 21 e o versículo 22. Veja bem que nós queremos falar esta noite a respeito do crente autêntico. Nós não queremos adentrar a vida de pessoas que não estão inseridas no meio evangélico, que não estão inseridas no meio cristão. Nós queremos falar aqui diretamente da pessoa que sobre a sua vida rege as normas de Cristo, que sobre o seu viver está a autoridade de Deus. Não queremos aqui atingir a ninguém, mas queremos levar a palavra diretamente à pessoa que se intitula seguidor de Cristo Jesus. Essas pessoas, elas têm que estar aqui baseada na palavra de Deus, o seu viver. Glória a Deus por isso. O verdadeiro cristão é alguém que vem a Jesus e o segue. Veja bem, é necessário que você, o cristão, se direcione a Cristo Jesus, e depois que você se direcionar a Jesus, você deve segui-lo. Você deve ter uma vida respaldada na vontade daquele que tu escolheu para seguir. Leia para nós Mateus capítulo 9 e o versículo 9, por gentileza. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Glória a Deus. Veja bem o que está dizendo Mateus, que quando Jesus estava passando por ali, ele encontrou um homem com o nome de Mateus. E ele estava sentado ali na coletoria. Glória a Deus. Ele estava ali coletando impostos. Ele estava ali trabalhando para os romanos naquela época. Estava ali fazendo aquilo que nós entendemos que é conhecido como fiscal. Estava ali recebendo o dinheiro de todos aqueles que estavam ali, mesmo sendo com a vontade ou a sua contra-vontade. A ordem era receber todos os impostos que todos eram ali determinados a pagar. E Jesus passou por ali e convidou esse cidadão Mateus para segui-lo. E Mateus, ele não titubeou. Ele levantou, largou todo aquele trabalho que estava fazendo ali, abdicou ali do seu trabalho, e a Bíblia diz que ele levantou e seguiu a Jesus. Mateus, como um verdadeiro cristão, ele foi a Jesus e ele seguiu a Jesus. E assim tem que ser o cristão de hoje em dia. Tudo aquilo que é feito na sua vida, no seu viver, que não é do agrado de Deus, você deve abdicar, você deve largar de mão e seguir a Jesus e fazer o que é correto. Glória a Deus, porque o lucro que você adquirir, que não estiver respaldado nas leis, Deus não vai lhe abençoar. Será um saco furado tudo que você adquirir ilicitamente. E Mateus entendia que o que ele estava fazendo era ilícito. Então, Jesus o convidou, ele levantou, largou tudo aquilo que estava fazendo e seguiu a Jesus. Assim tem que ser a igreja do Senhor Jesus. Ela tem que ser de pessoas honestas, de pessoas ligadas com a honestidade sobre a sua vida. Mateus capítulo 8, o versículo 21 e o versículo 22, por gentileza. Logo os seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos.
outro discípulo do Senhor Jesus Cristo, estava no intuito de primeiro ir sepultar os seus familiares. A Bíblia diz que ele pediu permissão a Jesus para sepultar o pai. Mas Jesus disse: olha, segue-me, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Porque o que a Bíblia está nos falando aqui é espiritual. Isso aqui só vai entender quem é espiritual com Deus. Jesus disse que o cristão que o segue, o verdadeiro cristão que está ali praticando a vontade do Senhor, ele não deve se misturar com as coisas que estão aí no mundo. Em primeiro lugar, na sua vida, deve existir Jesus. Em primeiro lugar, no seu viver, é Jesus. Jesus diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Por isso que o verdadeiro cristão, o autêntico crente, ele vai a Jesus e o segue. Ele não se preocupa com o mundo, ele se preocupa com os afazeres do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Podemos também dizer que o verdadeiro cristão é alguém que crê em Jesus como seu único Salvador. Muitas pessoas no dia a dia, no mundo, dizem que creem em Jesus. Mas nem todos têm Jesus como o único Salvador da sua vida. Alguns preferem dizer que Jesus deve trabalhar na sua vida 50% e os outros 50% ele acrescenta a outros demais que se dizem Deus. Mas o verdadeiro crente, ele tem que crer 100% em Jesus, piamente em Jesus, e tem que ter Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Porque se ele entender que Jesus Cristo não tem poder para lhe salvar 100%, ele não é um verdadeiro cristão e ele está fazendo um sacrifício de tolo. Por isso é importante que a Igreja de Cristo Jesus, os crentes em Jesus, tenham a plena convicção que creem em Deus 100% da sua vida. Glória a Deus por isso. Alguém abra para mim aí, João capítulo 3 e o versículo 16, e outro abra para mim aí, Atos dos Apóstolos capítulo 4 e o versículo 12, para nós entendermos que o crente autêntico é aquele que crê em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele é crente de corpo, alma e espírito. Leia para nós quem encontrou João capítulo 3 e o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou de tal maneira, aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira. Veja bem, Ele amou o mundo de uma determinada maneira que Ele deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente Cristo Jesus pode salvar o ser humano, porque Ele foi o enviado de Deus Pai para pagar um grande preço por todos. Por isso nós não temos somente que dar 30% do nosso coração, da nossa vida para Jesus. Nós devemos dar 100%. O verdadeiro cristão, ele se entrega completamente para o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Leia para nós Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem do outro nome há,
dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Glória a Deus, veja bem o que diz a palavra do Senhor. Em nenhum há salvação, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu que tu está, não existe nenhum outro nome. Veja bem o que a palavra do Senhor nos diz. Dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só tem um nome debaixo dos céus que pode nos levar à salvação. Esse nome é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o qual se entregou na cruz do Calvário por todos nós. E o verdadeiro cristão, o crente autêntico, crer nisto, crer na palavra do Senhor, que ela é assim e não há mudança. Jesus Cristo é o único nome que nós podemos encontrar a salvação. A salvação para herdar a vida eterna. A salvação para morar na Sião celestial. Glória a Deus por isso. Só Jesus tem esse passaporte. Viu, igreja do Senhor? Esta palavra que ela vem estar guardada em vossos corações, porque nós sabemos que este mundo jaz do maligno e que nós estamos enfrentando constantemente tribulações. E não é por causa das tribulações que se manifestam contra a sua vida que você vai esquecer que só existe um Salvador. Você tem por obrigação, como crente em Jesus, crer piamente na palavra de Deus. O verdadeiro cristão é alguém que recebe a vida eterna. O que eu acabei aqui de citar. Somente como nos ensina a palavra de Deus, a não ser que a Bíblia Sagrada não seja um livro verdadeiro. Então, o que nós estamos pregando poderá ser mentira e haverá outra maneira do ser humano adquirir a vida eterna. Mas como nós que acreditamos na Bíblia Sagrada, como nós que meditamos na palavra do Senhor, nós temos que crer que o crente autêntico é ele que vai receber a vida eterna. Glória a Deus. Leia para nós João capítulo 3 e o versículo 36, e outro encontre aí para nós Abacuque capítulo 2 e o versículo 4, a parte B somente, para que o que eu acabei de falar aqui seja confirmado, porque tudo que nós falamos é baseado na palavra de Deus. Nós não falamos nada que seja de nós, mas tudo que falamos está aqui na bendita palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. João capítulo 3 e o versículo 36, por gentileza. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Glória a Deus. Veja bem que a palavra, ela é profunda. Veja bem que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Ela penetra o íntimo da alma. Ela fala diretamente com o homem. Veja o que diz aqui João, capítulo 13, o versículo 36, a qual o irmão Jefferson acabou de ler. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Se você não crer no Filho de Deus, o problema não é meu, o problema é teu. O problema que eu estou dizendo aqui, que a Bíblia está me relatando, que quem crê em Jesus Cristo, ele tem a vida eterna. Por isso que o cristão autêntico, aquele que é um verdadeiro cristão, ele recebe a vida eterna. Porque ele crê no Filho de Deus, que nos dá a vida eterna. Veja bem, continuando aqui a palavra. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, aquele que não quer o Filho de Deus sobre a sua vida, ele não verá a vida,
mas sobre ele permanece a ira de Deus Pai. Então a coisa é muito séria. Você, querido, que se identifica como crente, como cristão, você tem o direito, você tem o privilégio de receber a vida eterna. Isso se realmente o selo do Senhor Espírito Santo estiver sobre a sua vida. Se o seu testemunho estiver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Porque às vezes você pode dizer que você é um cristão, mas a sua vida, ela não anda de acordo com os ensinamentos do Senhor na sua palavra. Você estará se enganando e enganando aqueles que lhe observam no dia a dia. Por isso a coisa é muito séria quando você se intitula um cristão. Quando você diz que é crente em Jesus, que você crê em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Abacuque capítulo 2 e o versículo 4, por gentileza. Leia para nós. Fez que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Glória a Deus. Veja bem que o verdadeiro cristão é alguém que recebe a vida eterna, como diz Abacuque, capítulo 2, versículo 4, a parte B. O justo viverá pela fé. Ou seja, tu é crente em Jesus, tu és justo, então a fé que está inserida na tua vida, aleluias, ela irá lhe fortalecer para herdar a vida eterna. A vida eterna, ela depende de você. Você pode receber a vida eterna ou a condenação eterna. Viu, igreja? Fique atento à bendita palavra do Senhor. O verdadeiro cristão é alguém que testifica com alegria do seu Senhor. Veja bem, é necessário que você venha falar com alegria do seu Senhor. Se o seu Senhor é Cristo Jesus, você deve falar dele com alegria. O teu semblante, a tua fisionomia tem que ser de um homem, de uma mulher vitoriosa. Porque você sabe quando findar tudo, quando consumar os séculos, você irá herdar a vida eterna. Então, não há motivo de você sair por aí, labudeando, amaldiçoando, espraguejando, falando mal, dizendo que é cristão. Você tem que sair por aí testificando com alegria que só o Senhor é Deus, que só Jesus é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu abençoador, que Ele é aquele que pagou o preço que você não tinha como pagar. Veja o que diz para nós aí, o Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 2 e o versículo 15, e outro encontre aí para mim, Romanos capítulo 10 e o versículo 9, para confirmarmos que nós devemos testificar com alegria do nosso Senhor. Leia para nós quem encontrou, por gentileza. Marcos 2, 15. Amém. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eles eram em grande número, e também os seguiam. Glória a Deus. Veja que o Senhor Jesus estava na casa de Levi, e juntamente com Jesus estavam ali todos os discípulos, mas também tinha muitos publicanos e pecadores, mas todos estavam ali em grande número e com alegria, porque todos o seguiam, testificando
testificando do amor do Senhor Jesus Cristo. Todos estavam felizes e satisfeitos com o que Jesus tinha feito na sua vida. Assim é a igreja de Jesus. Ela tem que estar alegre, ela tem que estar feliz com o que Jesus tem feito na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Veja o que diz aí Romanos, capítulo 10 e o versículo 9, por gentileza. Leia para nós. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Glória a Deus. Veja bem, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, veja que é importante, você tem que confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus Pai, Deus Criador dos céus e da terra, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Para isso, você será salvo. Ou seja, por isso você será salvo. Glória a Deus, por isso que você tem que sair por aí testificando. Glória a Deus por isso. Então, é necessário que o autêntico cristão, o autêntico crente, ele testifique do seu Senhor. Viu, igreja? Não esqueça nunca disso. Testifique. Fale com alegria do amor do teu Deus, no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança. Aonde quer que você venha se encontrar, sempre fale sorridente que Jesus é bom, que Jesus é amor, que Jesus é poder e que Jesus tem uma morada para todos aqueles que nele creem. Glória a Deus por isso. O verdadeiro cristão é alguém que alegra-se, glória a Deus, na salvação em Cristo. Veja que o autêntico cristão é aquele que sai por aí feliz, é aquele que sai por aí alegre, sorridente, é aquele que tem todo o gozo, toda a felicidade na sua vida, porque está salvo em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 e o versículo 1, e outro encontre aí para mim, Salmo 122, versículo 1. Leia para nós. Romanos capítulo 8 e o versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Agora, pois, nenhuma condenação. Por isso é importante que você deve se alegrar na salvação em Cristo Jesus. Porque a palavra aqui confirma, aleluias, que nenhuma condenação há para você, aleluias, que está em Cristo Jesus, que não esteja andando conforme a carne, viu? Conforme a tua vontade, o teu belo prazer, mas que você esteja andando no Espírito. Eu sei que este mundo é tribuloso. Eu sei que o inimigo, ele usa pessoas de todas as maneiras para se levantar conosco, contra nós. Para se levantar não conosco, contra nós. Mas é importante que você esteja alegre da salvação que Cristo adquiriu na cruz do Calvário por ti. Não pode se entristecer. O inimigo, ele é um derrotado. E todos que se deixam ser usados por ele, é mais derrotado ainda. Mas a igreja de Jesus, ela é mais que vitoriosa. Aleluias. Leia para nós aí Salmo de número 122 e o versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. O salmista aqui, ele nos diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, quando você, aleluias, for convidado para ir à casa do Senhor, se alegre. Porque aqui na casa do Senhor há fartura de alegria. Glória a Deus por isso. É na casa do Senhor que você vai se sentir bem. É na casa do Senhor que Deus vai derramar unção sobre a sua botija. Glória a Deus por isso. Veja bem aqui, o autêntico crente é alguém que
um dia estará eternamente com Cristo. Oh, glória a Deus! Lá não vai entrar falso não, viu? Lá não vai entrar crente do Paraguai não. Lá só vai entrar o autêntico crente. Por isso que eu disse que tem-se um controle. Quem controla a autenticidade do cristão é Jesus. Hoje, quem está trabalhando sobre a nossa vida é o Senhor Espírito Santo. Sobre ele está a ordem de autenticar aquele que é verdadeiramente Filho de Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Veja o que diz aí, João capítulo 17 e o versículo 24, por gentileza. João capítulo 17 e o versículo 24. E outro encontre aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 17, para confirmar para ti, ó crente autêntico, que um dia tu irás estar com Cristo na eternidade. Leia para nós. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo falando com Deus Pai, que a vontade dele é que onde ele estiver, e nós sabemos que Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, está no céu, ele diz que a vontade dele é que com ele estejam todos aqueles que Deus deu para ele. Todos aqueles que um dia na sua vida levantaram a sua mão direita e receberam Jesus como Senhor da sua vida. Aqueles que confessaram diante da sociedade que são crentes na pessoa de Jesus. E a vontade de Jesus é que todos estes estejam na glória com Ele, na morada que Ele foi preparar. Glória a Deus por isso. Leia para nós 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Veja o que a palavra diz. Depois, os que ficarem vivos, que estiverem vivos, glória a Deus, até acontecer o arrebatamento, aqueles que estiverem vivos, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, glória a Deus, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, olha o que a Bíblia diz, e assim estaremos sempre, para todos sempre, com o Senhor. Então, a promessa, ela é para o crente autêntico. Por isso, queridos, se não há sobre a sua vida alguma autenticidade, enquanto a vida, há a esperança de mudar. Procure um conserto o mais rápido possível, antes que a trombeta soe, antes que Jesus volte, antes que a igreja seja arrebatada, conforme a palavra está nos dizendo que haverá o arrebatamento da igreja, todos os crentes autênticos irão morar no céu. Você que não está de acordo, conserte a sua vida. Viu, queridos? Não deixe para a última hora. Porque o dia de amanhã cabe somente a Deus. O importante é que você, o mais rápido possível, receba sobre a tua vida o selo da autenticidade. O selo do verdadeiro cristão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os demais que não acreditam na palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que nem todos têm fé em Cristo Jesus. Não é problema seu,
não é problema nosso. A Bíblia diz que se depender de nós, vamos ter paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Não se preocupe com aqueles que não têm fé em Jesus. Creia tão somente no teu Deus. Se preocupe tão somente com a tua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Concluímos então esta noite que o crente autêntico, o verdadeiro cidadão do céu, ele é diferente em sua maneira de viver. Ele é controlado pela palavra de Deus. Tem uma vida em santidade, como nos ensina a carta de Pedro. Ele é santo em toda a sua maneira de viver. Não há erro. A Bíblia diz que neste mundo não há um só que não peque, mas que todos aqueles que têm fé em Deus, em Jesus, aleluias, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele vai advogar a tua causa perante a Deus. Por isso, se errar um pouquinho, dobre os seus joelhos, fale com o Senhor Jesus Cristo, peça para que Ele venha interceder diante de Deus Pai, para que Deus Pai venha lhe perdoar. E porventura, se a trombeta soar, você não ficar fora do arrebatamento. Porque a Bíblia diz que depois que a igreja for arrebatada, este mundo será tribulação. O príncipe dele irá entrar em ação. E você, querido, que passou toda a sua vida testemunhando que é cristão, ficar fora do arrebatamento, você irá sofrer. Você irá sofrer na eternidade sem Deus. Amém? Esteja olhando para o autor e consumador da sua fé. Esteja segurando na mão de Deus. Glória a Deus por isso. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E se assim o Senhor nos permitir, quinta-feira estaremos aqui em mais um culto da família, a qual a irmã Iraci estará na frente deste trabalho, dirigindo para a glória de Deus Pai. E eu convido a todos que venham se colocar de pé para fazermos uma oração para o encerramento deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, somos gratos pela Tua palavra, Senhor, que a autenticidade vem estar no nosso dia a dia, Senhor, que venhamos ser selados com a verdade que é adquirida através da Tua palavra, Senhor, que a nossa vida venha a ser um testemunho diante dessa sociedade que tão de longe e de perto nos arrodeia, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Olha para nós com os Teus olhos de misericórdia, abençoa o decorrer das nossas vidas, Senhor. Joga por terra toda a fúria do adversário, Pai. Ó Deus, nós te amamos e te adoramos. A Tua igreja te adora, Senhor. Derrama da Tua unção sobre as nossas vidas, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados. Perdoa todas as nossas falhas, Senhor. E nos ensina cada vez mais a fazermos aquilo que é agradável à Tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o bendito nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.